sind wirklich besondere Bedeutungsschnappen Strauchziehen. Na, ohne Schnutzen nicht erhelessem. Tu nós é frane de taxos nível de fato de pilha absoluto. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 já terminaram faz algum tempo, mas a série Hack News continua e esportes aquáticos é o tema do nosso 5º episódio de 10. Vem comigo! A relação do homem com a água sempre foi primordialmente de sobrevivência, já que ele obviamente sempre precisou bebê-la para se hidratar. Mas há cerca de 500 mil anos atrás, o Homo habilis e o Homo erectus foram os primeiros pescadores, então ela também foi vital para sua alimentação, achando carniça encalhada e caçando peixes. Ele encontrou formas de flutuar sobre a água para atravessar rios e lagos, e até realizar pequenas incursões e travessias marítimas, e só depois os corpos hídricos vieram a ter seu uso para lazer, exercício, esporte e até para fins terapêuticos. Os primeiros registros sobre formas de natação foram encontrados em desenhos rupestres em cavernas da Idade da Pedra, de 10 a 7 mil a.C. Acredita-se que o nado cachorrinho, onde braços e pernas remam impulsionando o corpo para frente e para cima, abaixo do nível da água, tenha sido o primeiro estilo a ser aprendido pelo homem primitivo, observando os animais. Além dos hieroglifos mostrarem a navegação com barcos à vela subindo o rio Nilo, os egípcios foram os primeiros povos estabelecidos a praticarem a pesca, com lanças, redes e varas. E os filhos dos faraós já aprendiam a nadar desde cedo, de 3000 a 2500 a.C. O épico de Gilgamesh, de 2100 a.C., descreve um dilúvio apocalíptico, a submersão em água como forma de cura e o seu herói homônimo mergulhando até o fundo do oceano para buscar uma erva que concederia a imortalidade. Murais de 865 a.C. ilustram reis do Império Assírio, da Mesopotâmia, o atual Iraque, nadando no rio Eufrates, juntamente com seus exércitos. A natação é representada em epopeias como a Ilíada de Homero, de 762 a.C., onde os exércitos troianos representavam as correntezas dos rios afluentes de Troia, enquanto os exércitos gregos representavam as correntezas do mar invadindo a costa, auxiliadas pelas tempestades e pelos redemoinhos de deuses como Zeus e Poseidon. Platão, na sua Lei 689, de aproximadamente 368 a.C., dizia que todo cidadão educado é aquele que sabe ler e nadar. No Império Romano, a natação era uma parte tão elementar do treinamento dos soldados quanto a alfabetização. As habilidades aquáticas do imperador Júlio César e de seus exércitos permitiram com que eles nadassem de seus grandes barcos trirremes por águas tortuosas e profundas até a praia, onde eles conseguiram realizar a sua primeira invasão da Britânia, ou Grã-Bretanha, em 55 a.C. E no Japão, no ano 38 a.C., o imperador Sujin já promovia festivais de natação. Existem referências diretas à natação na Bíblia, como em Ezequiel e Isaías do Velho Testamento, e no Novo Testamento, em Atos e naquela passagem onde Jesus e Pedro andam sobre as águas, que simboliza a fé triunfando sobre o medo de morrer por não saber nadar. Curiosamente, a natação teria perdido seu apelo com o declínio do Império Romano, de 395 a 476 d.C., exatamente por crenças cristãs da época. Apesar de serem usados no batismo, esses espaços d'água não seriam seguros ou naturais para os homens, ou seriam uma representação do caos que existia antes de Deus criar a Terra, ou mecanismos de punição, como o grande dilúvio da Arca de Noé, ou quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que seus seguidores pudessem escapar enquanto afogava os soldados do faraó. Ou mesmo de que essa prática talvez fosse imodesta, já que muitas pessoas naquela época nadavam peladas ou expondo partes do corpo. Então a igreja teria desencorajado os fiéis a nadar. A natação como esporte não era amplamente praticada pela sociedade até o começo do século XIX na Europa, quando começaram a ser realizadas competições e onde era utilizada uma espécie de estilo de bruços ou peito. No final da década de 1880, um marinheiro inglês presenciou uma abraçada e uma espécie de chute em tesoura usado para a flutuação pelos povos nativos sul-americanos. E depois, quando ele foi morar na Austrália, ele se tornou professor de natação e passou a ensinar o que seria o estilo crawl australiano.
Nos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896, observou-se uma experimentação de variações do estilo livre, com técnicas de nado peito e crawl. O crawl se tornou a escolha mais rápida para os nadadores em qualquer distância, tornando-se sinônimo de freestyle, enquanto o peito virou modalidade separada nos Jogos de 1904, quando também foi introduzido o estilo de costas, uma espécie de front crawl de ponta cabeça, que é a única modalidade que já começa dentro da piscina. Nos anos 30, os técnicos de natação começaram a perceber que o nado de peito ficava mais rápido quando o nadador recuperava sua braçada com os braços fora da água, dando origem ao estilo borboleta, que se tornou modalidade separada nos Jogos de 1956. Já o estilo medley foi introduzido nos Jogos de 1964 e é composto por trechos equidistantes dos 4 estilos, começando por borboleta, costas, peito e crawl para o individual e costas, peito, borboleta e crawl para o revezamento. Os recordes de natação evoluíram muito ao longo dos anos e nós humanos gostamos de acreditar que somos bons nadadores. Mas mesmo o homem mais rápido do mundo na água, Michael Phelps, com 28 medalhas e 88 kg de peso, só consegue percorrer 200 metros em 1 minuto e 42 segundos, enquanto o peixe-espada, que tem até 110 kg, e outros animais bem adaptados ao meio aquático, conseguem percorrer a mesma distância em 10 segundos, ou 109,4 km por hora. A piscina de natação olímpica para competições oficiais da Federação Internacional de Natação, que foi fundada em Londres em 1908 e regulamenta todas as modalidades que vamos ver nesse episódio, possui no mínimo 2, mas recomendação de 3 metros de profundidade, com 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, divididas em 10 raias de 2,5, das quais apenas 8 são utilizadas para, junto com os drenos, prainhas, boias antimarola, reduzirem a turbulência das águas, garantindo condições de igualdade de competição para os nadadores em todo o mundo. A estrutura dessas piscinas pode ser construída com materiais convencionais, como concreto, alvenaria e ladrilhos, para serem operados por seus componentes hidráulicos, como sistemas de bombas, filtros e aquecimento e tubulações. Mas já existem no mercado opções em painéis metálicos e em fibra de vidro, revestidos por liner de PVC. Essas novas tecnologias modulares podem reduzir o custo de implantação e manutenção dessas piscinas esportivas, aumentando a balneabilidade, a qualidade das águas e as oportunidades de acesso ou contato primário para a educação aquática, que podem ajudar a minimizar os alarmantes índices de mortalidade infanto-juvenil por afogamento divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático em 2019. Disputada em águas abertas como oceanos, lagos, rios, baías e canais, as maratonas aquáticas são reminiscentes das travessias marítimas. Uma das histórias mais fascinantes que eu li vem da mitologia grega, no século VI a.C., onde o jovem herói Leandro, que morava na costa de Ábidos, Turquia, na Ásia Menor, nadava cerca de 6,5 km todas as noites, cruzando as correntezas do Estreito de Dardanelos, ou Hellesponto, para encontrar secretamente a virgem sacerdotisa de Afrodite, Hero, que morava numa torre muito alta no litoral da cidade de Sesto, que ficava na Trácia antiga, na Europa. E ela acendia uma chama para guiar como um farol a travessia do seu amor. Esse mito leva a gente a refletir quais as paixões que mantêm a gente rumando em direção ao desconhecido e o que a gente faz quando a luz que nos guia para elas se apaga. O Lord Byron, um poeta líder do movimento romantismo no século XIX, se inspirou nesse mito e realizou a travessia ele mesmo em 1810. E depois de falhar uma vez, em 1875, o capitão inglês Matthew Webb se tornou o primeiro homem a cruzar a nado, em 21 horas e 45 minutos, os 34 quilômetros do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, inspirando muitas outras travessias em todo o mundo. Disputas em águas abertas já eram praticadas há cerca de 2.000 anos atrás. E as competições de natação das primeiras 3 Olimpíadas aconteceram em águas abertas. Na Baía de Zéa, em Atenas, em 1896, no Rio Sena, em Paris, em 1900, e no Lago do Forest Park, em St. Louis, em 1904,
com a correnteza a favor influenciando na quebra de recordes. Tanto que em Londres, 1908, foi construída a maior piscina fechada já vista em uma Olimpíada até hoje, com 100 metros de comprimento, no meio do estádio de White Castle, ao lado de onde aconteciam as competições de atletismo. Mas parece que a ideia de prezar pela isonomia de condições de competição ainda não era tão forte, porque apesar da introdução de um precursor do sistema de cronometragem, em Estocolmo, 1912, as provas foram novamente realizadas em águas abertas, na baía de... esse nome aí, não vou nem tentar falar. Sendo que apenas em Paris, 1924, aquela piscina olímpica de natação padrão de 50 metros com divisão de raias como conhecemos hoje foi introduzida. Mas a maratona aquática, que ocorre em águas abertas, só foi introduzida no programa olímpico em Pequim, em 2008. O percurso estipulado pela FINA precisa ter 10 km e a largada começa em uma plataforma fixa. E a profundidade deve ser de no mínimo 1,4 metros, sendo que, devido a um óbito ocorrido em 2010, numa prova oficial, a temperatura precisa estar entre 16 e 31 graus. Mergulhar de variadas alturas dentro de corpos d'água é um passatempo lúdico praticado no mundo todo desde tempos remotos. Mas murais pintados há 4.000 anos atrás mostram povos caldeus, egípcios e babilônicos mergulhando de pontos elevados, objetivando buscar comida e tesouros no fundo do mar. Difícil precisar a exata origem dos saltos ornamentais, mas possivelmente surgiram do ato de mergulhar antes de nadar, com posteriores influências de técnicas de ginástica. As primeiras competições esportivas de saltos ornamentais aconteceram na Alemanha em 1822. E em 1871 aconteceu uma disputa na Ponte de Londres, saltando para as águas geladas do rio Thames abaixo. Os saltos ornamentais se tornaram esporte olímpico nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. E hoje são divididos em trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros, sendo que essa última é dividida nas modalidades individual e sincronizada. As medidas da piscina de saltos ornamentais para competições olímpicas da FINA são 25 metros de comprimento por 20 metros de largura e no mínimo 4,5, mas recomendação de 5 metros de profundidade, tendo em vista que os atletas atingem até 80 km por hora durante os seus saltos e quando fazem seus giros, movimentos e seguram suas posições, as forças G estão atuando sobre seus corpos o tempo todo. O nado sincronizado como esporte vem da junção de técnicas de natação, dança, ginástica e salvamento aquático entre o final do século XIX e o começo do século XX, quando ele era conhecido como balé aquático e era praticado apenas por homens. No entanto, rapidamente descobriu-se que as mulheres tinham maior aptidão para a prática, por sua melhor flutuabilidade, especialmente nas pernas, devido à sua maior porcentagem de gordura corporal e menor densidade do tecido adiposo, além de sua feminilidade. Introduzido como esporte em demonstração em Helsinki, 1952, e Cidade do México, 1968, o nado sincronizado só veio a se tornar um esporte olímpico em Los Angeles, em 1984. Ele possui hoje duas categorias, o dueto com 2 atletas e o equipe com de 4 a 8 atletas, ambas com modalidades de rotina técnica, com movimentos e ordem pré-definidos, e rotina livre, que permite a escolha de movimentos e formações pela equipe. A piscina de nado sincronizado para competições olímpicas da FINA possui 30 metros de comprimento por 20 metros de largura por 3 metros de profundidade, sendo equipada com alto-falantes para que as atletas possam ouvir a música atrelada à sua performance mesmo quando estão embaixo d'água. Por último, existem 2 versões da história do polo aquático. A primeira é a mais interessante e cômica, de que no final do século XIX, nos Estados Unidos, americanos teriam decidido praticar o polo tradicional, aquele com cavalo, na água. E como esses animais quadrúpedes se recusaram a participar, eles teriam jogado usando barris pintados e ornamentados como cavalos, usando marretas para bater na bola. E na outra versão, o polo ou futebol aquático, como era conhecido na época, e alguns acreditam até que ele teve influências do rugby, teve sua primeira partida disputada em 1877, no Rio Dee, no país de Gales, apenas 6 anos depois dele ter sido inventado como uma brincadeira para hóspedes em um hotel. Só em 1888 foram criados os gols, porque até então os pontos eram marcados quando a bola era conduzida através da linha de fundo, como no polo tradicional.
O polo aquático foi o primeiro esporte coletivo a ser introduzido nos Jogos Olímpicos, como demonstração em Paris em 1900, tornando-se modalidade olímpica nos Jogos de Londres em 1908. Apenas o goleiro pode segurar a bola com as duas mãos e nenhum jogador pode encostar o pé no fundo da piscina. E apesar de haverem faltas e pênaltis, acidentalmente, às vezes, os jogadores podem afundar uns aos outros e ter contato físico embaixo d'água. O Field of Play, ou FOP de polo aquático para competições olímpicas da FINA, tem de 20 a 30 metros de comprimento, 10 a 20 metros de largura e no mínimo 2 metros de profundidade. Nosso quinto episódio está chegando ao fim. Conta pra gente quais os conteúdos que vocês estão gostando mais. Um abraço e no sexto episódio a gente vai falar sobre ginástica olímpica.